Pois é, meus amigos, o Bolsonaro pode estar em cana até o final do mês. E tem mais uma informações que nós vamos abordar no vídeo de agora, que vai ser formado no dia de hoje mais uma CPI no Congresso Nacional, que vai investigar o crime organizado. Eu já vou contar todos os detalhes dessa informação, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no canal Minuto News, deixar o seu like e também o seu comentário, você que curte temas relacionados à política. Pois é, meus amigos, essa matéria está no Estadão, né? E a matéria diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal fechou o cerco contra a família Bolsonaro. A primeira turma vai julgar a partir do dia 7, ou seja, a partir da sexta-feira que vem, um recurso apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Uma semana depois vai iniciar a análise da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o filho 03, ou seja, o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos. Ou seja, vai ter a análise desse recurso do Jair Bolsonaro, feito a análise, né? Aí o ex-presidente já pode começar a cumprir pena, e tem essa questão, né, do julgamento em relação ao filho, né, ao Eduardo Bolsonaro, né? As duas votações serão realizadas no plenário virtual. É um sistema interno do tribunal que dispensa o debate público e o encontro dos ministros, sem a presença de Luiz Fux, né, nos dois julgamentos. A expectativa é de que decisões unânimes em desfavor dos dois acusados. Ou seja, né, o Luiz Fux, né, que foi voto divergente na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele mudou de turma, né? Ele já não está mais na primeira turma, ele foi para a segunda turma. Aí o que acontece? Acredita-se que esses dois julgamentos, tanto, né, em relação à denúncia do Eduardo Bolsonaro, vai ser por unanimidade, quanto também o recurso, né, vai ser recusado por o recurso do Jair Bolsonaro para ganhar liberdade, né, será recusado pelo STF. O Fux costumava ser o voto isolado contra a posição do relator, o Alexandre de Moraes. Com a mudança do ministro para a segunda turma, as próximas votações sobre a trama golpista e os processos relacionados ao tema da primeira turma devem ser por unanimidade. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, fontes do INSS afirmam que não deve haver qualquer tipo de mudança na condenação ou na pena atribuída ao réu a partir do julgamento dos embargos de declaração. Passada a votação, o tribunal deve aguardar eventual novo recurso da defesa, né? A previsão é que a ordem para o início do cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses seja dada até o fim do mês. Se bem que ainda nós estamos no começo, né, do mês de novembro, mas acredita, né, fontes ouvidas, né, pela imprensa, né, do STF, acredito que até no final do mês será designado a prisão, né, do presidente Jair Bolsonaro, para que ele possa cumprir a pena de 27 anos e 3 meses. Também, segundo fontes do tribunal, a tendência é que Bolsonaro seja levado para uma cela especial da Polícia Federal, a depender do estado de saúde do ex-presidente. Ele pode ser devolvido para a prisão domiciliar posteriormente. Agora vamos fazer um teste. Vamos pegar o ex-presidente, vamos levar e prendê-lo, como fizeram com o Lula lá na Lava Jato, né? Em uma cela especial da Polícia Federal. Aí, se eles perceberem que o estado de saúde do ex-presidente começa a piorar, porque o presidente, desde que sofreu aquele atentado em 2018, né, lá em Minas Gerais, o presidente não teve saúde mais. Essa que é a grande realidade. Aí se vê que a saúde do ex-presidente piora, aí sim o STF pode designar uma prisão domiciliar. No STF, há o receio de que, se Bolsonaro fique em prisão domiciliar, né, ele possa interferir na campanha eleitoral de 2026. Agora, em relação à denúncia contra Eduardo Bolsonaro, também deve ser recebida a unanimidade, né? O inquérito deve ser transformado em uma ação penal e o filho do ex-presidente pode ser transformado em réu.
Ele foi denunciado por influenciar política dos Estados Unidos a aplicarem sanções contra autoridades brasileiras como forma de pressionar o STF a liberar Jair Bolsonaro da acusação sobre a trama golpista, né? Ou seja, ele foi acusado de traidor da pátria. É importante deixar claro aqui, gente, muitas pessoas pensam que esse aqui não é crime. Só que faça um deputado dos Estados Unidos, por exemplo, que venha aqui no Brasil tramar contra o governo brasileiro, esse deputado lá nos Estados Unidos já estaria vendo o sol nascer quadrado. Isso é crime, né? Ou seja, é crime de traição. Você não pode conspirar contra o seu próprio país, né? Então, tudo indica que, né, por causa dessa manobra que o Eduardo Bolsonaro fez contra as autoridades brasileiras lá nos Estados Unidos, né, fez com que, inclusive, o presidente Donald Trump sancionasse, né, a questão aí dos produtos brasileiros, né, colocou o tarifaço, digamos assim, foi tudo, foi consequência, né, dessas ações do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, o tarifaço. E agora isso vai ser julgado lá no STF e comenta-se que por unanimidade o Eduardo Bolsonaro vai se tornar réu no STF Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a questão é a seguinte: se ele colocar o pé aqui no Brasil, ele pode ser preso, né? Pelo visto, vai ficar por muito tempo lá nos Estados Unidos. Olha, meus amigos, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado vai ser instalada hoje, né, dia 4, lá no Senado, né? O objetivo do colegiado será apurar estruturação, né, da expansão e o funcionamento de organizações com foco na atuação de milícias e facções como o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho. O senador mais antigo indicado para a CPI é o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, 78 anos. Ele que vai conduzir a sessão de instalação da CPMI. Ou seja, essa CPI, gente, vai investigar tanto o PCC quanto o Comando Vermelho. E isso pode trazer grandes dores de cabeça para o governo federal, né? Porque o que pode acontecer? Essa CPI pode descobrir, né, que existe, por exemplo, deputados por trás dessas facções, governadores por trás dessas facções, ou seja, peixe graúdo por trás dessas facções, né? Aí o governo, para não ter desgaste, né? Porque o governo do presidente Lula, ele é visto, né, como um governo que não está nem aí para combater a criminalidade, né? As últimas pesquisas têm mostrado isso. O povo brasileiro enxerga o presidente Lula como um presidente que não atua para acabar com o crime organizado, para acabar com a bandidagem aqui no Brasil, né? E aí, obviamente, o governo pode sofrer desgastes nessa CPMI. Então, né, hoje vai começar o debate, né? Essa CPMI foi um pedido feito pelo senador Alessandro Vieira, do MDB, né, do Sergipe. Inclusive, comenta-se que ele vai ser o relator, né? Ainda não há um acordo, no entanto, sobre o senador que vai presidir o colegiado. Parlamentares estão em deslocamento nesta segunda-feira para Brasília, onde as negociações, né, sobre a presidência serão finalizadas. Então, gente, por um lado, o governo quer emplacar como presidente dessa CPI, do crime organizado, o senador Fabiano Contarato, do PT, porque ele é delegado da Polícia Federal lá no Espírito Santo. Só que, por outro lado, a oposição quer emplacar o senador Flávio Bolsonaro, né, como o presidente da comissão, já que a relatoria, tudo indica, pode ficar na mão, né, do Alessandro Vieira, que é um parlamentar experimentado nessa questão, né? E o governo quer ficar, né, com a presidência da comissão, né? Agora vamos ver quem o colegiado vai escolher, né? Se vai preferir o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, que é senador pelo Rio de Janeiro, ou se vai
escolher, né, o senador lá do Espírito Santo, o Fabiano Contarato, que é do PT, né, mas que já foi, né, por muitos anos delegado da Polícia Federal. E aí, meus amigos, eu quero saber a opinião de você que está no outro lado. Será que existe a possibilidade realmente de, até o final desse mês de novembro, o presidente Jair Bolsonaro já estar preso em Brasília? E você acha que realmente essa CPI, né, que vai ser instaurada hoje lá no Senado, ela tem o poder de desvendar os bastidores do crime organizado brasileiro? Ou você acha que vai acabar em pizza, como é o caso dessa CPMI no INSS, né, que só faz barulho, né, e de fato nada de concreto está acontecendo? Qual é a sua opinião?